Olá, pessoal. Vamos lá para o exercício da regra da cadeia. Vamos fazer a nossa aula da regra da cadeia a partir de agora, ok? Vou compartilhar uma tela aqui. Bom, então, turma, como eu disse para vocês, a regra da cadeia nada mais é do que uma forma de nós fazermos a derivada das funções compostas. Então temos aqui, né, a definição da regra da cadeia. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas pela definição, como nós fazemos a regra da cadeia? Para eu fazer a derivada da função y em relação a x, olha, isso aqui é uma outra maneira de eu denotar a derivada, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui. Isso aqui eu estou dizendo que eu estou derivando a função y. Aqui eu estou dizendo a mesma coisa, eu estou derivando y em relação à variável x. Na regra da cadeia, eu vou usar uma função auxiliar que eu vou chamar de u. E aí eu vou fazer o produto entre a derivada de y em relação à variável u, multiplicada pela derivada de u em relação à variável x. Uma função composta é quando eu tenho uma função dentro da outra. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Tenho assim, f de x é igual a x ao quadrado. Então, olha, eu tenho aqui uma variável que está sendo elevada ao quadrado, né? A minha função potência aqui. Agora, se eu tivesse uma função desse tipo aqui, olha, x mais 3 ao quadrado. Agora você vê que a minha incógnita aqui é uma função. Eu tenho uma função dentro da outra. Isso é uma função composta. E a regra, né, que a gente usa para derivar uma função composta é a regra da cadeia. Bom, vamos lá resolver os exercícios, então. Então, começando aí com o exemplo 1. Então, eu tenho a função y é igual a 3x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, eu tenho uma função dentro de outra função, olha. Eu estou elevando essa função aqui de dentro ao quadrado. Eu estou elevando essa função aqui de dentro ao quadrado. Então, quando isso acontece, eu tenho que usar aquilo que a gente chama a regra da cadeia, tá certo? Então, ó, como eu disse lá no comecinho, a derivada de y em relação à variável x, eu vou ter que fazer o produto de dy em relação à derivada de y em relação à variável u, multiplicada pela derivada de u em relação à variável x. Tá? Como isso vai funcionar? Então, vamos pegar a função aqui, olha. Então, eu sei que y é igual a 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, na regra da cadeia, o que nós fazemos? A gente usa uma função auxiliar aqui, olha. Eu vou chamar isso aqui de dentro, eu vou chamar de u, tá certo? Então, eu posso dizer que a minha função y é a mesma coisa que u ao quadrado, né? Ó. Eu chamei tudo isso aqui de u, só que tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Então, eu posso dizer que a função y é igual a u ao quadrado. Aí eu farei a derivada da função y em relação à variável u, tá certo? Que é essa variável u aqui. E a derivada de u ao quadrado é a regra da potência, né? O 2 vem multiplicando o 1 que está aqui na frente, 2u, e desse expoente eu tiro 1. 2 menos 1 dá 1, então fica u elevado à primeira que eu não preciso colocar. Só que esse meu u, gente, ele está representando uma outra função. Ela é uma função auxiliar. Eu tenho que retornar ele para a variável original. O meu u, na verdade, é 3x ao quadrado mais 1. E agora eu tenho que fazer a distributiva aqui, ó. Vou multiplicar o 2 por aqui, por 3x ao quadrado. Então vai dar 2 vezes 3, 6, né? 6x ao quadrado. E vou multiplicar o 2 por esse 1 que está aqui. 2 vezes 1 dá 2. E aqui eu acabo de encontrar a derivada de y em relação à variável u. Então, achei essa parte aqui, ó. Agora eu tenho que fazer a derivada de u em relação a x. Quem que é o u aqui, ó? Então, a gente vai lá na função, vejo quem que é o u. Eu chamei de u 3x ao quadrado mais 1. 3x ao quadrado mais 1. Ok? Bom, agora eu vou fazer o quê? A derivada da função u em relação à variável x. Eu estou derivando u em relação à variável x.
E essa derivada a gente sabe fazer, regra do tombo. 2 vem para cá multiplicando 3, fica 6x, e desse expoente eu tiro 1. 2 menos 1 dá 1, quando é 1 não precisa colocar. Eu acho essa parte aqui, ó, a derivada de 1 em relação a x. Agora, eu tenho que fazer o produto entre essas duas derivadas, né? São as duas derivadas que eu encontrei. Vou fazer o produto entre elas para determinar a função. Então, olha, vou mudar a cor aqui para ficar bem diferente aqui. Agora, para eu fazer, olha, vou aplicar essa regrinha aqui. Vou aplicar essa regra. Então, para eu fazer, olha, a derivada de y em relação à variável x, eu vou fazer o produto de dy du. Ó, dy du é isso aqui, ó, que eu achei. Então, é 6x ao quadrado mais 2. E tudo isso aqui eu vou multiplicar por du dx. E du dx eu acabei de achar aqui que é 6x. Agora aqui, olha, eu tenho que fazer essa conta, ó. Vou fazer esse com esse. Então, olha, 6 vezes 6 dá 36. E x ao quadrado vezes x mantém a base e soma os expoentes. 2 mais 1 dá 3. E eu vou multiplicar 6x por 2, dá mais 12x. E está aqui a derivada da função 3x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Na sala, teve um aluno que mencionou que eu poderia desenvolver esse produto notável aqui, dessa primeira função, e daria para fazer. É verdade, né? Eu usei um exemplo bem simples, só para ensinar a técnica, tá? Porque aqui, olha, na verdade, ó, eu vou fazer como o aluno falou comigo, tá? Ó. Então, ele poderia desenvolver esse produto notável. Isso aqui é o quadrado de uma soma. E lembra, o quadrado de uma soma, como é que é mesmo? Ó, quando eu tenho uma soma a mais b ao quadrado, é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É um produto notável. Então, ó, o primeiro termo aqui é 3x ao quadrado. Elevando tudo isso ao quadrado, fica 9x à quarta. 9x à quarta. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3x ao quadrado dá 6x ao quadrado. Vezes 1 dá 6x ao quadrado. Mais 6x ao quadrado. E o segundo ao quadrado, né? 1 ao quadrado é o próprio 1. E aí a derivada disso aqui, vamos fazer a derivada. Ó, o 4 vem para cá multiplicando 9. 4 vezes 9 dá 36x, e desse expoente aqui eu tiro 1, fica 3. Menos, aqui é a mesma coisa, 2 vezes 6 dá 12x. E aí eu chego exatamente no mesmo resultado. Quando eu tenho um índice baixinho aqui, ó, é bem mais simples fazer, na verdade, dessa maneira aqui, tá? Se você lembrar do produto notável. Ou então usar a regra da cadeia também, porque as duas não chegam no mesmo resultado, ok? Vamos lá para o exemplo 2 agora. Agora eu tenho a função y é igual a seno de x ao quadrado mais e elevado a x, tá? Bom, o que eu sei fazer, né? O que a gente tem tabelado lá? Eu sei derivar a função seno de x, né? Seno de x eu sei derivar. Eu sei que a derivada do seno de x é o cosseno de x, tá? Agora, aqui no lugar do x, eu tenho seno de alguma coisa. Então, quando eu tenho essa alguma coisa a mais aqui, além da variável, eu tenho que usar a regra da cadeia. E o processo vai ser idêntico ao anterior. Ó. Então, a gente vai escrever a função aqui, y é igual a seno de x ao quadrado mais e elevado a x. Então, nós vamos chamar essa parte aqui de dentro, eu vou chamar de u. Então, o meu y vai ser o quê? Seno de u. Então, a função y é igual o seno de u. E eu sei fazer a derivada do seno de u. A derivada do seno de u, quem que é? De y em relação à variável u. Seno de u é a mesma coisa que a derivada, né, é o cosseno de u. Só que eu tenho que retornar o u para a variável original. O u quem que é? X ao quadrado mais e elevado a x. Então, é o cosseno de x ao quadrado mais e elevado a x. Pronto, então aqui eu tenho, olha,
o dy du. Agora eu tenho que pegar o x. Desculpa, eu tenho que pegar o u, né? Agora a gente vai pegar o u. U é x ao quadrado mais e elevado a x. Então agora eu vou fazer a derivada da função u em relação à variável x. Estou derivando agora em relação a x. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de e elevado a x é mais e elevado a x. A derivada de u em relação a x. Lembrando, para eu fazer a derivada de y em relação à variável x, eu vou fazer o quê? O dy em relação a u, a derivada de y em relação a u, multiplicada pela derivada de u em relação a x, que é lá da nossa regrinha. Então, agora é só aplicar aí, ó, aquilo que a gente encontrou. Então, a derivada de y em relação à variável x vai ficar de que forma? Vou fazer primeiro, olha, o dy du. dy du é cosseno de x ao quadrado mais e elevado a x, multiplicado por du dx. E quem é du dx? 2x mais e elevado a x. E aqui já está a função derivada. E essa daqui não tem mais nada para a gente fazer. Exatamente isso, tá certo? Está aqui a derivada dessa função. Vamos para o próximo. Bom, essa foi a resolução do exercício que a gente fez. Bom, quando a gente faz a derivada da função composta usando a regra da cadeia, existe uma regra prática, tá certo? Olha, assim, olha, fazendo pela definição. Mas o que eu fiz aqui? Olha, eu fiz a derivada da função de fora, aqui é multiplicado, tá? Isso aqui é 1 vezes, tá, gente? Saiu menos aí por engano. É 1 vezes aqui. É a derivada da função de fora multiplicado pela derivada da função de dentro. Ó. A derivada da função de fora, que está aqui, multiplicado pela derivada da função de dentro. Então, eu posso fazer esse mesmo exercício usando a regra prática e esse caminho. Vou fazer aqui do lado. Ó, o mesmo exercício que eu fiz usando a definição, eu vou mudar a cor aqui e vou fazer usando a regra prática. Então, eu tenho que a função é y é igual a 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? O 2 aqui é a função de fora, isso aqui é a função de dentro. Então, o que diz a regra da cadeia? Eu vou fazer a derivada da função de fora multiplicado pela derivada da função de dentro. Então, a função de fora é como se isso aqui todo fosse uma variável, o x, por exemplo. Por exemplo, x ao quadrado, como é que eu derivaria isso? Esse 2 aí multiplicando o número que está aqui, né, que é 1, então é 2. Mantém a variável, a minha variável agora é toda a função, 3x ao quadrado mais 1. Desse expoente eu tiro 1, 2 menos 1 dá 1, quando é 1 não precisa colocar. E vou multiplicar tudo isso aqui pela derivada aqui de dentro. A derivada de 3x ao quadrado é 6x. E a derivada de 1 é 0. Agora, olha, eu posso ajustar algumas coisas aqui, olha. Eu vou multiplicar primeiro esse 2 por esse 6x. Então, fica aqui 12x, que multiplica 3x ao quadrado mais 1. E agora eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Então, vai ficar que a derivada vai ser, olha, 12 vezes 3 dá 36. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. E 12x vezes 1 dá 12x. E aí, olha, eu chego exatamente no mesmo resultado, tá certo? Ó, então, a regra prática, que é o que a gente deve usar, que é mais fácil de fazer a derivada, é sempre isso, é a derivada da função de fora multiplicado pela derivada da função de dentro. Vamos deixar assim. Então, olha, aí eu tenho essa mesma função aqui, olha. Ó, então, eu quero fazer a derivada agora de y. Então, olha, observa aqui, ó. Essa aqui é a função de fora e essa aqui é a função de dentro. Então, para eu fazer essa derivada aqui, então vamos lá. Y é igual a seno, vou copiar a função primeiro. X ao quadrado mais e elevado a x. Então, função de fora, função de dentro. Então, a derivada vai ser o quê? A derivada da função de fora. O seno de x eu sei que é o cosseno de x.
Agora, o cosseno de alguma coisa, né, que essa aqui é alguma coisa, então a gente vai colocar aqui cosseno, repete essa alguma coisa, mais e elevado a x, e vou multiplicar tudo isso aqui pela derivada aqui de dentro. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E aí eu tenho exatamente a mesma resposta que está aqui, ó, tá certo? Que a gente resolveu usando a definição. Bom, agora a gente vai resolver aquele exemplo de aplicação que eu dei para vocês, né? Então, o exercício diz o seguinte, que um objeto se desloca ao longo do eixo x e a sua posição é dada por x de t igual ao cosseno de t ao quadrado mais 1. Determine a sua velocidade no instante t. Então, olha, o que eu tenho aqui, essa função x de t, ela está dizendo para mim a posição do objeto. Olha, o x de t está informando a posição do objeto, que é cosseno de t ao quadrado mais 1. Então, essa função aqui está descrevendo a posição do objeto conforme o tempo vai passando. O exercício está pedindo a sua velocidade no instante t. Então, ela está pedindo uma velocidade genérica. Quando isso acontece, o que eu estou querendo saber é qual que é a função velocidade. E aí a gente tem que recordar, né? Se eu tenho uma função que me dá a posição, a derivada da posição vai me dar a velocidade. Então, o que eu tenho que fazer com essa função? Derivar. Então, se eu derivar a função x de t, o que eu vou encontrar é a função velocidade. E aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Eu tenho aqui a função de fora e eu tenho aqui a função de dentro. Então, eu sei, né, que a derivada do cosseno de x é menos seno de x, ok? Agora, a derivada do cosseno de alguma coisa é menos o seno de alguma coisa. Então, a gente vai fazer assim, olha. A derivada do cosseno é menos seno, repete o que está aqui dentro, t ao quadrado mais 1, multiplicando tudo isso pela derivada aqui de dentro. A derivada aqui de dentro, t ao quadrado, é 2t. Aqui já está correto, tá? Por uma questão de... como é que se diz? Da linguagem matemática mesmo. Vamos jogar esse 2t aqui para frente, para ficar, vamos dizer, mais elegante. Mas é a mesma resposta, tá? As duas estão corretas. T ao quadrado mais 1. E aqui eu tenho, olha, a função velocidade resolvida aí, ó, usando a regra da cadeia. Então, esse foi o outro exercício que a gente resolveu em sala. Eu tenho agora, eu quero saber a derivada de x, da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. De novo, eu tenho uma composição de funções aí, né? Eu tenho a função raiz quadrada e tenho a função x ao quadrado mais 1. Então, gente, olha, o primeiro passo aqui, olha. Para eu resolver essa função, eu tenho que tirar isso aqui da raiz. Então, como é que eu vou fazer para tirar isso da raiz? Para eu tirar da raiz, basta pegar, olha, isso aqui é a base, mantém a base, x ao quadrado mais 1, elevado ao expoente fracionário. O número que está elevado a tudo isso aqui vem aqui para cima, que é 1, né? E o número que está no índice aqui vem aqui para baixo. Agora eu tenho o quê? X ao quadrado mais 1 elevado a meio. Isso é uma função potência que eu sei resolver. E eu vou usar a regra da cadeia, porque eu tenho aqui a função de fora e a função de dentro. Ó. Eu tenho aqui a função de fora e tenho aqui a função de dentro. Então, para eu fazer a derivada disso, o que eu falei para vocês é a derivada de fora multiplicada pela derivada de dentro. Então, olha, esse meio que está aqui é uma função potência. Ele vem para cá multiplicando o número que está aqui, que é 1. Então, fica meio. Mantenho o que está aqui, que é x ao quadrado mais 1. E aí eu vou fazer meio menos 1. Meio menos 1 dá menos meio, não é isso? Se eu tenho meio e eu tiro 1, fica menos meio. E eu vou multiplicar tudo isso pela derivada aqui de dentro. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 1 é 0, eu não preciso colocar. Agora tem algumas coisas que a gente consegue fazer aqui, olha. Tá vendo que eu tenho tudo multiplicação? Ó, posso cortar esse 2 com esse 2 aqui.
E para esse expoente ficar positivo, eu vou inverter esse número aqui. Inverter esse número é jogar tudo isso lá para baixo e aí esse expoente fica positivo. E a resposta fica de uma forma... Aqui em cima, olha, o que sobrou? 1 vezes x é x. E aqui embaixo ficou o quê? X ao quadrado mais 1 elevado a meio. Agora, eu poderia voltar isso aqui para a raiz, né? É uma outra possibilidade da resposta, ó. Voltar isso aqui para a raiz. Então, aqui em cima fica o x, e aqui embaixo fica a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, as 3 respostas aqui, ó, estão corretas, tá? Se você for calcular uma taxa de variação, se o exercício pedisse, por exemplo, qual que é a taxa, a derivada da função no ponto de abscissa x igual a 2, por exemplo, você viria aqui substituir o x por 2. Então, essa aqui é a melhor forma de você substituir. Aqui, olha, você vai trabalhar com expoente fracionário, não sei, eu acho que fica mais complicado, tá? E aqui com expoente negativo. Então, eu acho que a melhor forma de resolver, quando a gente vai calcular a taxa de variação, é deixar nesse formato aqui. Agora eu vou começar a resolver os exercícios que vocês resolveram em sala. Eu resolvi todos lá, né? Mas vamos agora resolver um por um. Então, a primeira coisa aí, olha, eu tenho uma função cúbica de 2x, da raiz quadrada de 2x. Então, o primeiro passo aqui para eu fazer essa derivada é tirar isso aqui da raiz, tá? Então, eu vou dizer assim que o y... Só que eu vou mudar essa cor aqui. Eu vou dizer que o y é igual. Como é que eu tiro da raiz? Eu mantenho 2x, não é isso? E vou elevar ele a um expoente fracionário. O número que está aqui na raiz vem para cá. O expoente disso aqui vem para cá, que é 1, né? E aí eu vou usar o quê? A regra da potência, o mesmo esquema que a gente fez a outra. A derivada de fora multiplicada pela derivada de dentro. Então fica aqui a derivada aqui. Esse 1/3 vai multiplicar o 1 que está aqui, ó. Então fica 1/3, repete o que está aqui. Agora, gente, aqui eu tenho, olha, 1/3 menos 1. Já ensinei a fazer isso. Repete o 3. Multiplica esse por esse. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Fica menos 2/3. Multiplicando tudo isso aqui pela derivada de dentro aqui, ó, a derivada de 2x é 2. Vamos deixar esse expoente positivo? Então, ó, vamos colocar aqui na frente. Vou pegar todo esse termo e inverter ele para esse expoente ficar positivo. Então, aqui em cima vai sobrar o quê? 1 vezes 2, que é 2. Então, aqui em cima sobrou 2. Aqui embaixo tem esse 3 que permanece. E eu joguei para baixo o 2x, agora elevado a 2/3 positivo. Por último, gente, eu poderia voltar isso aqui para a raiz, tá? Se eu quisesse voltar esse número para a raiz, então, vamos lá. Aqui em cima sobrou 2, né? Aqui embaixo tem o 3, e aí eu vou fazer a raiz. Agora aqui presta atenção, olha. O número que está aqui embaixo vem para cá, que é o cubo. Ficou ruim aqui, deixa eu melhorar. Que é o cubo. Agora, tudo isso daqui, olha, está elevado ao quadrado. Então, tem que colocar assim, ó, 2x ao quadrado. Olha, gente, presta atenção nisso aqui. 2x ao quadrado é diferente de 2x ao quadrado, tá? Se você colocar desse jeito, seria só o x ao quadrado. E aqui está tudo número ao quadrado. Então, olha, aqui está as respostas aí possíveis aí para essa derivada usando a regra da cadeia. Então, o exercício B está aí, ó. Y é igual a 7 que multiplica a raiz quadrada de x mais 6. Gente, uma constante não vai interferir em grande coisa, deixa ela aí, tá? Então, o primeiro passo é tirar ele da raiz. Então, vamos colocar aqui, ó, y é igual a 7, e aí eu vou tirar isso tudo da raiz. Fica x mais 6 elevado a meio, né? Que aqui é uma raiz quadrada, quando não tem nada aqui é o 2, e isso tudo aqui está elevado a 1.
Agora, gente, é a regra da potência normal, né? Função de fora, e aqui eu tenho a função de dentro. Então, como que a gente deriva usando a regra prática da cadeia? Derivada da função de fora. Ó. Esse meio vem para cá multiplicando 7. Então, vai ficar 7 vezes 1 meio, dá 7 meios. Mantenho o que está aqui dentro. X mais 6. Desse meio, eu vou tirar 1. Vai ficar meio menos 1 dá menos meio. E eu vou multiplicar tudo isso pela derivada aqui de dentro. Derivada de x é 1, derivada de 6 é 0, não precisa colocar. Para esse expoente não ficar negativo, eu vou jogar ele lá para baixo. Né? Na verdade, quando eu digo jogar lá para baixo, é que eu estou invertendo esse número aí, tá? Agora veja bem aqui, ó. Aqui em cima vai sobrar o 7 vezes 1, que é 7. O 2 já estava aqui, permanece. E eu joguei tudo isso aqui para baixo. Fica x mais 6 elevado a meio. Por último, eu poderia voltar isso aqui para a raiz. Se eu voltar para a raiz, fica 2 vezes a raiz quadrada de x mais 6. E aí eu tenho as respostas possíveis aí do segundo exercício. Bom, vamos lá, turma, para o terceiro exercício. Não, é para a letra C, aí que a gente também resolveu em sala, que era um exercício que estava na lista para vocês resolverem. Aqui, gente, olha, ele já está todo resolvido para a gente. Aqui eu já posso ir direto para a aplicação da técnica, né? Só identificar que eu tenho a função de dentro e aqui eu tenho a função de fora. E agora é só aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada aqui vai ficar de que jeito? Derivada de fora. Então, esse meio está multiplicando. Então, ó, o meio é função potência. Então, menos meio vai multiplicar o 1 que está aqui. Mantenho o que está aqui. 2x mais 5. Agora eu vou fazer menos meio menos 1. Repete o denominador aqui, multiplica esse por esse. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então, aqui fica menos 3 meios. E eu vou multiplicar tudo isso aqui pela derivada aqui de dentro. Derivada de 2x é 2, derivada de 5 é 0. Dá para eu cortar esse com esse. E para esse expoente ficar positivo, eu vou inverter esse número aí como a gente tem feito, tá? Então fica assim, aqui em cima vai sobrar o menos 1, e aqui embaixo vai ficar 2x mais 5 elevado a 3 meios. Ou ainda, né, gente, eu posso voltar isso aqui para a raiz. Se eu voltar isso para a raiz, como fica? Aqui em cima fica menos 1, aqui embaixo vai ficar a raiz quadrada, né? O número que está aqui embaixo é o que vem para cá. De 2x mais 5, tudo isso aqui elevado ao cubo. E aí eu tenho as respostas possíveis aí para esse exercício. Agora vamos fazer mais uma aplicação. Agora o exercício que eu tenho diz o seguinte, que a posição de uma partícula que se desloca ao longo de uma coordenada é dada por S é igual a raiz quadrada de 1 mais 4t. Determine a velocidade e a aceleração da partícula para t igual a 6 segundos. Aqui eu não coloquei, gente, mas a gente está usando o Sistema Internacional de Medidas, tá? Onde a posição é medida em metros e o tempo é medido em segundos, tá? Sistema Internacional de Medidas. Veja bem agora o que eu quero aqui, ó. Eu tenho uma função que me dá a posição do objeto conforme o tempo vai passando. E eu quero saber qual que é a velocidade e a aceleração no instante de 6 segundos. Então, nós vamos dividir isso aqui em duas partes, que eu vou resolver isso aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que pegar essa função espaço e tirá-la da raiz, né? Então, se eu tirar a função espaço da raiz, vai ficar 1 mais 4t elevado a função de fora, função de dentro. Agora é a regra da cadeia. Se eu fizer a derivada da função espaço, o que eu vou achar é a função velocidade. Ou seja, a função que me permite calcular a taxa de variação ou a velocidade
da partícula naquele ponto indicado, que vai ser 6 segundos. Bom, agora a gente vai usar a regra do tombo aqui de novo. Ó. Esse meio vem multiplicando 1 que está aqui. Fica meio. Multiplica, mantém o que está dentro. 1 mais 4t. Desse meio eu vou tirar 1. Meio menos 1 dá menos meio. E vou multiplicar tudo isso aqui pela derivada aqui de dentro. Derivada de 1 é 0, derivada de 4t é 4. Agora observa que aqui dá para a gente fazer uma simplificação, tá vendo? Ó, posso cortar esse 2 e aqui, ó, sobra 2. Como a gente vai fazer o cálculo de uma taxa de variação, então vamos jogar isso aqui lá para baixo, né? Vamos inverter esse número para esse expoente ficar positivo. Então eu digo assim, que a velocidade em função do tempo vai ser dada por... Aqui em cima vai ficar 1 vezes 2, que é 2. Então 1 vezes 2 é 2. E aqui embaixo, gente, eu vou jogar tudo isso aqui. 1 mais 4t elevado a meio. Mas, gente, concorda que isso aqui tudo elevado a meio é a mesma coisa que isso aqui, né? Que é a raiz quadrada de 1 mais 4t. Então, é o que a gente vai colocar aqui agora. Olha, eu vou colocar a função velocidade como sendo 2 sobre a raiz quadrada de 1 mais 4t. Isso é a função velocidade, ó. Essa aqui é a função velocidade. Eu quero achar a velocidade no instante 6, então eu vou substituir o meu t por 6. Então, substituindo o t por 6, eu vou ter aqui 2 raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 6. Aqui em cima continua o 2, e aqui embaixo, gente, vamos fazer a conta aqui. 4 vezes 6 dá 24, mais 1 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5, então aqui vai dar 2/5 metros por segundo. Agora, se eu dividir 2 por 5, eu também posso dizer que a velocidade no instante 6, eu posso colocar na forma decimal. 2 dividido por 5 dá 0,4 metros por segundo. Bom, eu achei a velocidade. Agora eu preciso da aceleração. O que é a aceleração? A aceleração... Então, lembra, eu tenho a posição. A derivada da posição me dá a velocidade. Então, ou seja, a taxa de variação da posição é a velocidade. E a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Então, eu tenho que pegar a função velocidade, derivar para achar a função aceleração. Bom, aí, gente, olha, eu acho que fica mais fácil eu usar essa função aqui para eu derivar. Porque senão, olha, se eu pegar a função daqui, por exemplo, ó, primeiro eu vou ter que tirar da raiz, depois eu vou ter que jogar lá para cima, que é essa função aqui, ó. Então eu já vou direto nela, olha. Então, olha, a derivada da função velocidade vai me dar a aceleração, tá certo? Só que deixa eu escrever a função velocidade antes aqui. Então, olha, a função velocidade eu vou pegar ela a partir daqui, ó. Então, a função velocidade em função do tempo vai ser, olha, aqui em cima ficou 2, né? 2 que multiplica 1 mais 4t elevado a menos meio. Porque se eu pegar essa função aqui, ó, por exemplo, nesse formato aqui, ó, eu teria que tirar isso da raiz, aí jogar lá para cima para o expoente ficar negativo. Então eu já vou pegando, eu já tenho a função aqui, já pego ela aqui que fica mais fácil de eu derivar. Então eu sei que se eu derivar a velocidade, eu vou achar a aceleração. A derivada da função velocidade vai me dar a aceleração em função do tempo. E aqui o processo é o mesmo. O meio vem para cá multiplicando 2. Vai ficar menos meio, que multiplica 2, repete o que está dentro, 1 mais 4t, e aí eu vou fazer menos meio, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 1, menos 3. Menos 3 meios, e vou multiplicar tudo isso aqui pela derivada de dentro, em relação pela derivada de dentro. Derivada de 1 dá 0, derivada de 4t dá 4. Aí a gente observa que tem mais um cancelamento aqui, né? Ó, eu posso cortar esse 2 com esse 2. E aí, como eu vou calcular a taxa de variação, então vale a pena inverter esse termo aqui para isso aqui ficar positivo. Então, olha, a aceleração no instante t vai ser dada pela função. Aqui em cima, o que sobrou, gente? Olha, menos 1 vezes 4... vai dar menos 4. Então, aqui em cima vai dar menos 4. Aqui eu vou jogar tudo isso aqui lá para baixo. Vai ficar 1 mais
4t elevado a 3/2 positivos. Mas também compensa eu voltar isso para raiz, né? Que aí na hora de fazer a conta fica mais fácil. Então, usando a raiz quadrada, voltando isso para a raiz, fica menos 4, e aqui vai ficar raiz quadrada, o número que está aqui embaixo é o que vem para cá, de 1 mais 4t elevado ao cubo. Essa aqui é a função que vai me dar a aceleração. Me interessa a aceleração no instante 6, então eu vou fazer a aceleração no instante 6, tá? Menos 4 sobre a raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 6 elevado ao cubo. Então vai ficar menos 4 sobre... Aqui vai ficar 24 mais 1 dá 25, a raiz quadrada de 25 ao cubo. Bom, pessoal, aqui eu vou ser mais rapidinho, tá? Então, menos 4. Gente, 25 ao cubo é a mesma coisa que 25 ao quadrado vezes 25. Então, eu tiro 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, 25 vezes 5 vai dar 120 metros por segundo ao quadrado, ou 0,032 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a resolução do exercício aplicado. E agora nós vamos para a resolução do último exercício feito em sala para a gente encerrar esse vídeo de hoje. Então vamos lá. O primeiro passo, eu tenho que tirar tudo isso aqui da raiz, né? Então eu vou dizer que o f de x é igual. Em cima tem 1, vou tirar da raiz. Então vai ficar x ao quadrado mais x mais 1 elevado a 1/3. Ainda assim eu não consigo derivar. Para derivar eu tenho que inverter isso aqui para esse expoente, eu tenho que inverter para esse expoente estar lá na parte de cima, para eu usar a regra do tombo. Então se eu inverter, eu vou fazer um passo a passo aqui. Então esse 1 vai estar aqui, né? Que vai multiplicar x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1/3, que quando sobe, vem para 1/3. Esse 1 viria aqui para baixo, né? Bom, o 1 não altera nada e dividir por 1 também não altera nada. Então eu vou escrever a função agora da seguinte maneira, ó. X ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1/3. Derivada de fora, derivada de dentro. Fazendo essa derivada aqui, esse 1/3 vem multiplicando o 1 que está aqui. Fica menos 1/3 de x ao quadrado mais x mais 1, repete o que está dentro, não é isso? Aí eu vou fazer menos 1/3 menos 1. Repete o 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Com menos 1, menos 4. Fica menos 4/3. E eu vou multiplicar tudo isso pela derivada aqui de dentro. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de x é 1, e derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Eu deixei a resposta desse jeito, porque como eu falei com vocês, eu peguei esse exercício de um autor de livro de cálculo. E ele deu a resposta assim, eu vou deixar. Ah, mas eu posso jogar o 4/3 lá para baixo e voltar para a raiz? Pode, tá? Mas eu estou respeitando lá a resposta que o autor deu no livro, né? E estou deixando dessa forma. Ele não manipulou essa fórmula. Ele deixou assim, eu vou deixar assim também, ok? Bom, pessoal, parei de compartilhar agora, né? E a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. E assim, no vídeo passado, né, quando eu fiz a parte 2 das regras de derivação, tiveram alguns problemas no vídeo, tá, gente? Não só problemas no vídeo, como eu também errei, eu cometi alguns erros. Depois eu vou fazer um vídeo corrigindo, tá? Porque ficou uma tela bem na frente, então ele comeu um pedaço dos exercícios, e uma outra situação que ocorreu também, na hora de eu fazer a correção, eu falei, a derivada é cosseno, e na hora em vez de colocar cosseno lá, eu escrevi seno. Então foram erros que eu cometi. Então eu vou refazer esses exercícios que estão com problemas, eu vou regravar aquela correção, para que não sobre dúvidas aí para vocês. Valeu, gente? Então eu vou encerrar a nossa gravação de hoje e até a próxima.